Sabe aquele jardim super bem cuidado, com tudo no lugar, simétrico, que a gente olha e pensa, nossa, que design moderno? Pois é. E se eu te contasse que o projeto por trás dessa beleza toda tem, na verdade, mais de 2000 anos? É isso mesmo. Hoje a gente vai cavar fundo para descobrir as raízes super antigas dos jardins que a gente tanto admira. Para a gente entender essa conexão, vamos começar com uma pergunta. Pensa num jardim de palácio, daqueles imensos, grandiosos. O que ele teria em comum com aquele parque no meio da cidade, sabe? Onde o pessoal vai passear, relaxar? A resposta, olha, pode surpreender bastante. A resposta é essa aqui, um projeto romano, exatamente. Tanto o Jardim do Palácio quanto o Parque da Cidade, no fundo, seguem um manual de design que foi aperfeiçoado lá na Roma Antiga. Vamos juntos desvendar como essa planta baixa de séculos atrás continua moldando os lugares que a gente curte hoje em dia? Bom, nossa jornada começa no lugar mais íntimo de todos, dentro de uma casa romana. Para a gente entender o plano maior, a gente precisa primeiro entender o coração de tudo. E bem no centro de muitas dessas casas romanas, as famosas domos, a gente encontrava um elemento fundamental, o peristilo. O que era isso? Basicamente um jardim particular cercado por muros e colunas. Era o oásis pessoal da família. E o mais legal é que o peristilo não era só um anexo, um quintal no fundo. Não, ele era o verdadeiro coração da casa. Toda a arquitetura era construída em volta dele. Isso criava uma integração assim perfeita entre a casa e a natureza. E olha, não era só um jardim para ficar olhando, não. Não, eram espaços super multifuncionais. Era ali que a família relaxava, sim, mas também era onde se fechavam negócios importantes. Era uma forma de mostrar o status e a riqueza do dono da casa. As fontes e esculturas não era só decoração, eram verdadeiras declarações de poder e de cultura. Mas como é que os romanos conseguiam criar essa sensação de ordem, de beleza tão impressionante? Eles tinham um truque, uma espécie de ferramenta secreta, um princípio que guiava tudo o que eles faziam. E o segredo era esse, um eixo de simetria. Simples assim. Os romanos usavam uma linha central imaginária para organizar o espaço todo, como se um lado fosse o espelho do outro. Para a mentalidade romana, isso era importantíssimo. Era uma forma de impor ordem e controle sobre a natureza, de transformar o verde em uma expressão de harmonia e da razão humana. Essa imagem aqui mostra essa lógica de um jeito perfeito. De um lado, a planta da casa, do outro, o desenho do jardim. A mesma linha central organiza tanto os prédios quanto a paisagem. É como pegar o que parece ser o caos da natureza e transformar em pura ordem e harmonia. E a simetria não era só para ficar bonito, não. Ela era super funcional. Ela criava uma sensação de equilíbrio, organizava o espaço de um jeito bem claro, guiava as pessoas pelos caminhos e, talvez o mais importante, criava uma ponte visual perfeita entre a casa e o jardim. Tudo conversava. Ok, então, agora vamos sair da casa particular e dar um passo para fora. Vamos ver como esse conceito todo se expande. Porque os romanos pegaram esses mesmíssimos princípios e aplicaram numa escala, assim, muito, mas muito maior. A cidade inteira. Bem parecido com hoje em dia, os parques públicos eram os verdadeiros pulmões verdes de Roma. Eram essenciais para a vida na cidade. Eram lugares de lazer, claro, mas também funcionavam como palco para debates políticos, para encontros sociais. A função era dupla, servir ao povo e, ao mesmo tempo, deixar a cidade mais bonita. Então, um design genial precisa das ferramentas certas, né? No caso dos jardins romanos, as ferramentas eram as plantas. E olha, cada uma delas era escolhida com um propósito bem específico em mente. Nada era por acaso. Vamos dar uma olhada em algumas. Começando pelo cipreste. Aquela forma alta e esguia criava um impacto visual super dramático, sabe? E como é uma árvore que não perde as folhas no inverno, ela acabou virando um símbolo poderoso da vida eterna. Por isso era tão comum em jardins funerários. Agora as rosas eram puro luxo. O cultivo delas exigia um cuidado danado, então ter rosas no jardim era uma demonstração clara de riqueza, de refinamento. A beleza e o perfume delas ficavam reservados para os jardins mais chiques. E para fechar, o loureiro. As folhas dele eram usadas para fazer as coroas dos generais vitoriosos, dos imperadores. Então, plantar loureiros no jardim era um sinal de glória. Era uma conexão direta com a ideia de sucesso e de poder. Certo? Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? Chegou a hora de conectar os pontos e ver como esse antigo projeto romano ainda está, literalmente, por toda a parte.
O fato é que esses conceitos romanos de ordem, de simetria, de integração da natureza com a construção, eles não sumiram com o tempo. Pelo contrário, eles se tornaram a base, o alicerce do paisagismo ocidental, influenciando projetos por séculos e séculos. E este slide aqui, ele praticamente diz tudo. À esquerda, um jardim de inspiração romana. À direita, um jardim formal moderno. A semelhança é impressionante, não é? É a mesma busca pela simetria, as mesmas formas geométricas, os mesmos caminhos que guiam o nosso olhar. O projeto romano está mais vivo do que nunca. Então, o ponto principal é que o legado de Roma não são só as ruínas que a gente vê nos livros. São ideias que continuam vivas. Essa busca por ordem e equilíbrio no meio da natureza, a crença de que um espaço tem que ser bonito e funcional ao mesmo tempo, e essa maestria em fazer a arquitetura e a paisagem conversarem como se fossem uma coisa só. Fica aqui uma reflexão. Na próxima vez que a gente estiver andando por um parque bem projetado, com aqueles caminhos certinhos, canteiros organizados, talvez valha a pena olhar com um pouco mais de atenção. Quem sabe, escondido ali, bem na nossa frente, não esteja o eco de um antigo jardineiro romano, seguindo exatamente o mesmo projeto atemporal.